Galera tricolor, jogadores de destaque do Fluminense estão atraindo muito interesse da Europa, tá? Os dois principais jogadores aí do Fluminense na temporada, tá saindo notícia aí nos jornais ao redor do mundo, tem clubes, tá, de olho na situação deles. E o Fluminense já definiu o preço de um deles, tá? Já definiu o preço do André, já sabe quanto quer, por quanto vai vender o André, caso haja proposta. Tá? Eu vou te contar tudo isso aqui nesse vídeo, porque também tem muita gente de olho no John Arias. John Arias ganhou um destaque absurdo aí na mídia espanhola, tá? E a gente vai comentar sobre isso, porque também tem clube de olho, tá? Clube europeu de olho no nosso querido colombiano. Eu vou te contar tudinho nesse vídeo, mas antes da gente partir para as notícias, eu quero pedir para você vir aqui embaixo do vídeo, ó, e apertar o botão do like, tá? Você não tem noção do quanto isso é importante para a gente, do quanto isso ajuda, de quanto isso dá uma força absurda para nós que produzimos conteúdo diariamente aqui no YouTube, para você, tricolor, ficar muito bem informado. Então, dá essa moral aí, aperta o botão do like, você vai dar uma força absurda para nós, valeu? Vamos lá, galera, vamos partir para as notícias, tá? Porque primeiro eu quero falar do André, né, cara? A gente sabe que o André é um dos principais jogadores do Fluminense hoje. O André se consolidou fortemente aí na equipe desde que virou titular ano passado. Foi, né, tá na lista aí dos pré-convocados do Tite para a Copa do Mundo, né? Talvez não vá jogar o Mundial, provavelmente não vai jogar, mas está na lista dos pré-convocados, valoriza o atleta, né? E também valoriza o bom trabalho dele, né? Não só financeiramente, mas com reconhecimento por estar nessa lista, tá? E a gente já está vendo aí já há muito tempo nessas informações de sondagens, clubes europeus de olho no André, isso e aquilo. E agora o site gol.com falou que ele tem sondagem das principais ligas da Europa, tá? Eles dizem, a informação é que o Fluminense ainda não recebeu nenhuma proposta e não define valor, mas aceitaria negociá-lo por cerca de 20 milhões de euros. Né? Então define valor, né? Vamos falar português, claro, define valor. Se tem um valor que aceitaria negociar, está definido o valor, tá? O André tem uma multa rescisória com o Fluminense de 40 milhões de euros, que daria 202 milhões de reais, e o Fluminense tem 100% dos direitos dele, o que é muito importante. Ou seja, todo o dinheiro que o Fluminense vendeu o André vai cair no bolso, tá, do André. E o Gol.com fala que tem clube da Espanha, da França, da Holanda, da Inglaterra, da Itália, todos esses aí de olho, tá, no André. O único clube citado nominalmente é o Milan, tá? O Milan da Itália já foi muito gigante, né? Tá em má fase, mas está se recuperando. Seria um dos clubes, tá? O único citado aí nominalmente pela reportagem do Gol, com interesse no André. Tá? Eles reforçam que não fez proposta ainda, tá só de olho, tá só na mira deles, tá? E o Fluminense está recebendo essas muitas sondagens. Assim, isso é natural, tá? A gente sabe que o Fluminense vai receber sondagens fortes pelo André, talvez até propostas, porque é um jogador jovem, tá? Que tá jogando muita bola, como eu disse, pré-convocado pelo Tite para a Copa do Mundo, tá? Muita qualidade, muita maturidade, então um jogador assim que já chega pronto para o futebol europeu. Né? O time que contratar já pode contar com o André para ser titular, não é aquela coisa de contratar para ele ficar ali amadurecendo no elenco. Não, não, é para jogar, é para chegar e jogar, e isso acaba valorizando, né? Milan de olho, clubes da Holanda, da Inglaterra, Portugal, Espanha. Eles têm que ver aí qual vai ser a melhor saída, né? Para o André, que assim, para mim é inevitável que ele acabe sendo vendido, tá? Infelizmente o Fluminense precisa fazer vendas, todo ano precisa fazer vendas. Esse ano nem bateu a meta ainda, né? Tem que bater 100 milhões, vendendo Matheus Martins e Luiz Henrique, ainda vai faltar um pouquinho, vai ficar perto ali de bater. E aí, pro ano que vem, ainda assim, vai precisar vender jogadores. E, assim, o André é o principal nome aí na mira, né? Não tem outro jogador para ser vendido. Na verdade, até tem, né? Já falo dele daqui a pouco, que é o John Arias, mas o John Arias aí já é uma situação um pouco diferente. Mas de moleque pronto da base subindo aí com destaque, é o André, não tem outros, sabe? Matheus Martins já sendo vendido, Martinelli e Calegari são outras opções aí vindo da base. Acho que eles somados não dariam o valor do André. Então, o Fluminense de olho aí nessa situação definiu, né? A notícia fala, não definiu, mas aceitaria negociar. Então, para mim, definiu, cara. Desculpa, para mim, definiu 20 milhões de euros aí pelo André. Tá esse valor, cara. Sinceramente, estava até conversando com os amigos hoje disso. Cara, esse valor, eu não acho que seria o ideal. Eu acho que o André vale mais que isso. Acho que, por exemplo, o João Gomes vai ser vendido por uns 30 milhões. O André é mais jogador que o João Gomes. Não deveria ser vendido por mais que ele. Saiu notícia que aquele Andrei Santos do Vasco, na Série B, proposta de 35 milhões de euros, rolou por ele, enfim. Agora, o André é melhor que esses dois, então deveria ser vendido por mais caro. Só que, assim, sinceramente, eu acho 20 milhões muito difícil o Fluminense vender.
Mas é capaz de vender até por menos, cara. Conhecendo o modus operandi do Fluminense de venda, eu duvido que vai vender o André por 20 milhões, cara. O André é primeiro volante, tá? Já não é nenhuma criança, já tem seus 20 anos, tá? Então, para ele sair por 20 milhões de euros, eu acho realmente vai me surpreender muito. Tomara, tá? Tomara que seja até por mais do que isso, porque ele vale isso e seria muito bom pro Fluminense. A gente tem 100% dos direitos dele. Mas conhecendo o modus operandi, cara, a maior venda da história do Fluminense foi o Gerson, com 17 anos, muitas passagens em categoria de base, meia atacante. 17 milhões de euros. E eu não consigo ver o André sendo vendido por esse valor, cara. Infelizmente, tá? Espero que o Fluminense cale minha boca e ele seja vendido por muita grana, né? Que consiga dar uma oxigenada muito boa aí no time do Fluminense, tá? Nas finanças do Fluminense. Para a gente não precisar perder outros destaques, como, por exemplo, o John Arias, né? John Arias, já saiu informação aí de que o Sporting de Portugal tá de olho no John Arias, está interessado nele, né? O John Arias, que é jovem, tem só 25 anos e está se destacando pesadamente, né? Nessa temporada. O jornal AS da Espanha chamou ele de diamante bruto e falou que ele é o colombiano da moda no Brasil, né? Falaram bastante aí sobre a participação dele em gols do Fluminense no Brasileirão, né? Que participou de 23% dos gols do Fluminense no campeonato, né? Se destacando muito desde que virou titular lá atrás, né? Ainda com o Abel Braga, ganhou a posição titular, que era do William Bigode, ele entrou no time, não saiu mais e hoje ao meu ver, tá o principal jogador do Fluminense. Para mim, o John Arias é o melhor jogador do Fluminense na temporada, já falei isso em diversos momentos. Você tem um Cano jogando muita bola, você tem um Samuel Xavier surpreendendo, você tem um Ganso bem, você tem um André, que eu acabei de falar também, altíssimo nível, você tem o Manuel fazendo uma boa temporada, mas para mim o melhor jogador do Fluminense no ano se chama John Arias, cara. Os números dele são estrondosos. 16 gols e 16 assistências. Isso é um número muito relevante, cara, do John Arias pelo Fluminense. Ele foi comprado por muito barato, né? O Fluminense pagou 3 milhões de dólares por ele, terminou de pagar essa semana aí, esses dias aí, ao Patriotas da Colômbia, que detinha os direitos do John Arias, terminou de pagar, quer comprar os outros 50%, não se fala em vender o John Arias, né? Graças a Deus, porque é um dos principais jogadores do Fluminense, inegavelmente, cara, e acho que é um dos jogadores mais difíceis de repor, porque ele tem uma característica que não é comum. Ele é um cara que joga partindo da ponta para o centro, mas ele é um criador. É um cara que tem capacidade de se locomover pelo campo todo, né? Tem capacidade muito boa de drible, sabe finalizar, sabe fazer gols, né? 16 gols na temporada e tem bom passe. Você reunir isso tudo num jogador, tem tempo que eu não vejo isso no Fluminense. Tem tempo que eu não vejo isso no Fluminense, até pela falta de poderio financeiro que a gente tem, a gente não consegue pegar os melhores jogadores. A gente conseguiu pegar o John Arias barato, tê-lo agora é maravilhoso e eu acho que o Fluminense tem que fazer o maior esforço possível para mantê-lo, assim como deveria fazer um esforço para manter o André, né? Até porque eu não vejo o John Arias sendo vendido por muita grana. Vamos falar o português claro aqui. Eu não vejo o John Arias sendo vendido por, sei lá, 10 milhões de euros. Então vai ser uma venda baixa que não oxigenaria o balancete do Fluminense, né, as finanças do clube, a gente ainda perderia um jogador imprescindível, tá? Para os nossos objetivos aí na próxima temporada. Tem Libertadores, vai ter a Copa do Brasil, Brasileirão, o próprio Campeonato Carioca, né, que é muito importante que o Fluminense ganhe novamente, até porque se o Fluminense não ganhar, significa que algum rival ganhou, né? Então é essencial que o Fluminense ganhe todo ano, se possível, o Campeonato Carioca. O John Arias vai ser muito importante em todas essas competições. É importante que o Fluminense não negocie esse atleta, embora haja aí, né, um assédio de clubes europeus crescente, né, no John Arias, cada vez mais esse assédio no nosso colombiano. Galera, antes de a gente partir aqui, quero só fazer um convite para vocês que vocês vão gostar, tá? Dá uma olhadinha no link da descrição, que a Central Fluminense é parceira da Centauro, né? Vocês já sabem, a gente já fez esse anúncio aqui. E aqui no link da descrição eu separei as principais promoções da Centauro em produtos do Fluminense. Então tem muito produto bacana, com preço ó, baixinho para você dar uma olhada lá e adquirir, ficar bem aí, início de mês, né? O pessoal tá com dinheiro no bolso, vai lá, corre lá que tem muita coisa bacana. Tem muita coisa bacana e ó, mas corre mesmo, que é limitado, né? É limitado, bota o cupom Central 10 para pegar 10% de desconto, vai ter coisa muito boa saindo no precinho. Não perca, tá? Antes de terminar esse vídeo, eu quero convidar você também a fazer um comentário, tá? Comenta aí o que você acha da situação do John Arias, do André, quanto você venderia o André, tá bom o valor de 20 milhões, é pouco, é muito, e aí? Dá a sua opinião aí nos comentários que é muito importante, valeu? Agora eu vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto.